Voltamos a falar sobre um encontro entre os presidentes Lula e Donald Trump, mais uma vez com os nossos analistas de política. Jussara Soares, com a articulação feita pelo deputado Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, a direita acreditava que o presidente americano era aliado. A direita acreditava que só ela falava com Donald Trump e por ela iriam os recados do governo brasileiro a Donald Trump. Tudo errado. Márcio, como a direita recebeu esse encontro? Eu fiz uma pausa dramática. Como é que a direita recebeu esse encontro entre o Trump e o presidente Lula, Jussara? Márcio, é o seguinte, a direita brasileira está fazendo crítica à própria direita brasileira, no caso especificamente sobre a atuação do deputado federal Eduardo Bolsonaro e também de Paulo Figueiredo, que moram nos Estados Unidos, que estão nos Estados Unidos e até que vinham se colocando como os interlocutores da Casa Branca. O próprio Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente, ele chegou a dizer que para ter acesso à Casa Branca seria preciso passar por ele e também por Paulo Figueiredo, que este era o único acesso que o Brasil poderia ter com a Casa Branca, o Departamento de Estado americano. Bem, com o avanço das negociações, o encontro presencial ontem entre o presidente Lula e o presidente Donald Trump, tudo isso se voltou contra Eduardo Bolsonaro. Aliados deles me disseram o seguinte, que Eduardo errou ao usar essa comunicação com Trump, que ele dizia ter, como um trunfo pessoal e principalmente ter se colocado como o único interlocutor com a Casa Branca, com o Departamento de Estado. Eles me disseram o seguinte, olha, claro que Donald Trump ia em algum momento falar com a diplomacia brasileira, como ele vem falando com outros países. Então, há uma crítica sobre o fato de Eduardo Bolsonaro ter se colocado como o único interlocutor, e tanto que ele tem sido cobrado nas redes sociais sobre isso. Além disso, os aliados me disseram também que Eduardo Bolsonaro precisa mudar, Márcio, a sua rota de comunicação. Eles até falam o seguinte, olha, claro que ainda tem um espaço para que Eduardo se restabeleça ali na interlocução com os Estados Unidos, com o governo Trump, mas é preciso melhorar essa comunicação, mas principalmente como a atuação dele vai ser divulgada no país. Então, a atuação de Eduardo Bolsonaro, que já vinha sendo criticada especificamente pelo governo, pela esquerda, de todo modo, também é alvo de críticas da direita. Eles falam o seguinte, olha, claro que ainda não tem nada fechado, o presidente Lula e o presidente Donald Trump devem voltar a se reunir, mas é verdade, eles admitem, o governo Lula teve uma vitória nesse aspecto, e aí eles que dizem o seguinte, é preciso que o Eduardo Bolsonaro aguarde os próximos acontecimentos, dê tempo ao tempo para tentar se recolocar nesse posicionamento. Mas a derrota é admitida pelos aliados e, principalmente, o erro de Eduardo Bolsonaro ao se colocar como a única pessoa que poderia salvar o Brasil e o único interlocutor de Trump. E principalmente torcedor contra o Brasil, né? Ele tem que mudar a comunicação, sim, mas tem que parar de torcer contra o próprio país. Muito obrigado, Jussara Soares.